Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar mais uma reação de adição em alcenos. Desta vez nós vamos ver uma reação economicamente muito importante porque ela permite a obtenção de álcool a partir de petróleo, né? Aqui no Brasil nós obtemos pelo menos o álcool etílico, né, o etanol, a partir da cana-de-açúcar. Mas é possível também obter o álcool e outros álcoois a partir de alcenos. E esta reação, ela é uma reação importante porque ela permite obter álcoois a partir do petróleo, no caso a partir de alcenos, tá certo? Então acompanhe comigo aqui. Na verdade, a reação que nós vamos estar agora trabalhando é a reação de adição de ácido sulfúrico em alcenos. Veja, o ácido sulfúrico é uma das substâncias, industrialmente falando, mais importantes da química. Ela aparece em inúmeros processos produtivos da indústria química de uma forma geral, tá? Então aqui ela aparece também, né? A adição de ácido sulfúrico. Veja, o ácido sulfúrico é o H2SO4, tá? A gente vai escrevê-lo aqui de outras maneiras, que é para a gente entender como é que se dá assim minimamente o mecanismo da reação, tá? Então ele pode aparecer para você HOSO2OH, né? Se você observar, o H vai ser um dos substituintes, né? Um dos ligantes que vão ser adicionados ao alceno, e todo esse grupo aqui, que é o hidrogenosulfato, vai ser o outro grupo adicionado ao alceno, né? Então aqui você pode ter aqui também, olha, dessa forma, escrito dessa maneira, né? HOHSO3, tá certo? Então você vê que no alceno, quando se rompe a ligação dupla, né? Quando se rompe a ligação pi da ligação dupla, em cada um dos carbonos da dupla é possível adicionar um ligante, né? A mais, tá? Então, no caso aqui, os ligantes que serão adicionados aos carbonos da dupla serão: em um carbono entrará o hidrogênio e no outro carbono entrará o hidrogenosulfato, que é o nome deste grupo de átomos aqui, né? Veja, esta reação, assim como a adição de HX, né, ela vai ocorrer de acordo com a regra de Markov-Nikov. Veja, não deixa de ser uma reação do tipo HX, né? O H é isso aqui e o X é o hidrogenosulfato, tá certo? O que diz, só lembrando aqui, o que diz a regra de Markov-Nikov? Ela diz o seguinte, que o hidrogênio vai escolher o carbono da dupla mais hidrogenado. No caso do eteno, os dois carbonos da dupla têm o mesmo conteúdo de hidrogênio, portanto, tanto faz, né? Então, como é que ficaria a reação? Veja, aqui eu coloquei de forma estrutural, né, o ácido sulfúrico, olha, H2SO4, né? Então, é a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, para a gente entender direitinho. Então, veja, o azul é o ligante, né, o hidrogênio, que vai entrar em um dos carbonos da dupla. E o hidrogenosulfato vai entrar no outro carbono da dupla, tá? Essa ligação aqui vai se romper, tá? Essa ligação aqui vai se romper. O hidrogênio vai entrar em um dos carbonos e este grupo vai entrar no outro carbono, tá bom? Então acompanhe comigo aqui como vai ficar, ó, tá vendo? Então eu tinha dois carbonos da dupla, eram estes dois aqui. Neste carbono entrou o hidrogênio, tá certo? Então veja que se rompeu essa ligação aqui neste ponto, né? E este grupo aqui se ligou no outro carbono, formando o hidrogenosulfato de alquila. Esta é a função química desse composto. Ele é um hidrogenosulfato de alquila. Por que alquila? Porque esse cara é um derivado de um alcano, né? Agora, né? É um alcano, é um grupo alcano, né? Então veja, como é o nome deste cara? Ora, hidrogenosulfato de etila, né? Isso aqui é o etilo, é o ligante etilo, né? Você acrescenta o A no final do nome. Então é o hidrogenosulfato de etilo, tá certo? Então uma reação bem simples de fazer. Vamos ver mais um caso aqui.
Então, é um hidrogênio sulfato de alquila, que é a função, né? Especificamente, esse é o hidrogênio sulfato de etila, né? De etila, porque esse grupinho aqui é o etil, tá certo? Muito bem. Então, eu posso simplesmente escrever da forma condensada também, olha só, né? Então, aqui está o ácido sulfúrico, o hidrogênio vai entrar em um carbono e todo esse grupo de átomos vai entrar no outro carbono, tá bom? Então, olha só como é que fica, tá certo? Então, é a mesma coisa, tanto pode aparecer assim como assim. Normalmente, vai aparecer assim para ficar mais fácil de se escrever e ocupar menos espaço na página onde vai estar sendo escrito, tá certo? Mas é a mesma coisa, tá bom, meu caro aluno, minha cara aluna, ok? Vamos ver mais um caso agora, com um alceno um pouquinho maior. Agora a gente vai poder aplicar a regra de Markov-Nikov, né? Porque agora nós já temos o propeno. E no caso do propeno, a dupla ligação vai apresentar aqui dois carbonos da dupla, um com um conteúdo de hidrogênio igual a um hidrogênio, e o outro com dois hidrogênios, tá? Então esse carbono da dupla é o carbono mais hidrogenado, certo? Porque tem dois hidrogênios. E esse carbono aqui é o menos hidrogenado. A regra de Markov-Nikov diz que quando eu vou adicionar alguma coisa aqui, o hidrogênio, quer dizer, alguma coisa não, né? Um reagente do tipo HX, o H vai querer o carbono mais hidrogenado, né? E o outro grupo, que corresponde ao X, vai entrar no menos hidrogenado. Então, presta atenção aqui como é que vai ficar, ó. No carbono do meio vai entrar o hidrogênio sulfato, tá certo? E no carbono da ponta vai entrar o hidrogênio, ok? Por quê? Esse é o carbono mais hidrogenado recebe o hidrogênio. O carbono da dupla menos hidrogenado recebe o X, né? O ligante X, tá bom? Então fica assim, né? Vai se romper a ligação aqui, né? Quando você estudar o mecanismo desse tipo de reação lá na sua faculdade de química, você vai ver que o hidrogênio, né, carente de elétrons, né, porque ele é um grupo hidrófilo, aliás, eletrófilo, né? Então, quando ele vê essa ligação π aqui, a ligação π ela funciona como uma base de Lewis, né? Ela funciona como uma região nucleófila, né? Nucleófila, então ela vai atrair estruturas carregadas positivamente. Mas isso aí é um outro assunto, você estuda lá lá quando você for na faculdade, tá bom? Até lá a gente ainda tem muito pano para manga ainda, né? Então esse hidrogênio essa ligação vai se romper aqui, né? E esse hidrogênio vai se ligar ao carbono da dupla mais hidrogenado, tá bom? Então vamos ver como é que fica aqui? Vamos lá, olha só, tá aqui. Esse aqui, você se lembra, é o produto principal. Toda vez que a regra de Markov-Nikov ela é aplicada, a gente diz que o hidrogênio preferencialmente entrará no carbono da dupla mais hidrogenado, mas não significa que nenhum hidrogêniozinho vai entrar aqui, uma hora ou outra vai, né? Então eu vou ter esse produto, que é o produto principal, por volta aí de 90% do produto formado vai ser desse tipo, mas eu vou ter também aquele em que o hidrogênio vai entrar aqui e o grupo hidrogênio no sulfato vai entrar aqui. Também vou ter isso, tá? Então você se lembra que nesse tipo de reação eu vou ter um produto principal, mas eu vou ter um produto secundário também sendo formado, ok? Só lembrando, tá bom? Muito bem. Então vamos ver aqui o seguinte, olha. Os hidrogenosulfatos de alquila, quando reagem com água sob aquecimento, sofrem hidrólise. Quando aquecidos, né, com água, eles podem então, sofrendo hidrólise, ser convertidos em álcoois. Então é por isso que o senhor falou que aquela reação era importante, porque formava álcool. Forma álcool já numa segunda etapa, né? Porque, veja, esse cara aqui, que se formou através da reação do alceno com o ácido sulfúrico, o hidrogênio sulfato de alquila, né, é este cara que, se eu aquecer
na presença de água, ele vai sofrer hidrólise e formar álcool. Nossa, professor, isso é difícil, hein? Não é difícil. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Os hidrogenosulfatos de alquila, aqueles caras que eu formo pela reação do ácido sulfúrico com o alceno, né? Ele vai sofrer hidrólise e formar, então, álcoois. Então vamos ver como é que isso acontece, né? Então vamos pegar aqui, o que está acontecendo aqui, né? Está dizendo aqui uma informação importante, na hidrólise, a ligação ROS, né? Esse é um radical. Então aqui é o R, o radical, né? Isso aqui é o O. Então a ligação OS vai se romper. Então vai se romper isso aqui, tá bom? Então na hidrólise vai acontecer o rompimento dessa ligação, tá? Então, meu querido aluno, vão se formar dois pequenos pedaços de moléculas que eu vou colocar aqui para você analisar com mais calma, né? Então, olha só, vai se formar esse pedaço aqui, né? Ok? Olha aqui. Tá? Ó, certo? Esse pedaço aqui. E vai também se formar o outro pedaço, que é o SO3. Eu vou pôr assim, tá? Vou pôr assim, ó. Ó, HSO3-. Tá bom? Ok? Deixa assim, né? Professor, eu não entendi esse mesmo. Então deixa ele quieto aí, tá bom? E a água vai fornecer, né? Vai fornecer para este cara aqui um H. Formando então porque a água, né, meu querido aluno, é isso aqui, né? Ó, ok? Isso é água, né? HOH. Então isso daqui vai entrar no pedaço alquila aqui, né? Para formar o álcool, né? Vai formar aqui, vai entrar nesse grupo aqui para formar o álcool. E o OH vai entrar aqui, ó. Mais, né? Olha só, OH. Né? Se nós somarmos aqui OH a esse grupo aqui, o que nós vamos ter? Né? Eu pus assim, HO, não faz diferença, né? O que nós vamos ter? H2SO4. Então vai se formar de novo aqui o ácido sulfúrico. Então veja, na reação do hidrogênio sulfato de alquila, né, com água aquecida, vai haver então a hidrólise e a própria água vai restaurar a molécula do ácido sulfúrico inicial que nós usamos lá na primeira etapa, né? E formar um álcool, tá certo? Então vamos fazer mais um exemplo para ver se fica mais claro para você, tá bom? Vamos ver se clareia mais um pouquinho. Olha só, tá aqui. Esse é o álcool, aliás, esse é o alceno, né? O que vai acontecer com ele? Eu posso adicionar ácido sulfúrico, tá bom? Então, lembrando aqui, a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio entrará no carbono da dupla mais hidrogenado. Então, este H entra aqui. E o grupo hidrogênio sulfato entra lá, certo? Ok? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Pronto, tá bom? Ó. O hidrogênio entrou no carbono da ponta, né? Lembrando que tem 3 carbonos. Professor, por que ela era tortinha antes e agora não é mais? Por causa da dupla ligação, né? Quando você tem aqui a hibridação sp2, né? Você vai ter o ângulo de 120 graus aqui, tá certo? Então, aqui você só tem hibridação sp3. Então, moléculas lineares aí, tá bom? Então vamos nessa. Então aqui você tem o HSO4 entrando no carbono 2, né? Ok? Bom, aí presta atenção, vamos pegar esse cara aqui e hidrolisar ele. Vamos colocar ele para reagir com água aquecida, tá? Então isso aqui é o hidrogênio sulfato de isopropila, que é o nome desse ligante aqui, né? Isopropila, tá bom? Agora veja bem, então nós pegamos aqui o propeno, reagimos com ácido sulfúrico, tá? Reagimos com ácido sulfúrico e ele então formou o hidrogênio sulfato de isopropila, tá? Lembrando, o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado,
e o SO4, o hidrogênio sulfato, né, HSO4, entrou no segundo carbono. Tá aqui. Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui, e vamos reagir com água aquecida. Esse símbolozinho aqui é símbolo de água aquecida, tá bom? O que que vai acontecer? A ligação SO vai se romper, tá certo? Ó, vai se romper aqui, ó. Se romper aqui. A água, que nada mais é do que HOH, o que que ela vai fazer? Este H vai entrar aqui, formando álcool. E este OH vai entrar aqui, formando ácido sulfúrico de novo, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, ó. Como é que vai ser, ó? Então vai se romper aqui, né? Como eu disse. E olha só. Olha que bonitinho, ó. Tá? 3 carbonos aqui, com o H entrando aqui, formando álcool. Tá aqui, ó. Tá? Esse cara aqui é o o propan 2-ol, né? Propan 2-ol, né? Ou álcool isopropílico. Alguns álcoois ele recebem nomes que a gente chama de nomes usuais. O nome usual é tão famoso que a gente aceita ele e ele é reconhecido dessa forma, tá? Então esse é o álcool isopropílico ou o álcool propan 2-ol, né? Ok? E aqui o ácido sulfúrico, porque, como eu disse, olha só, você tem aqui, ó, H, ó, o que que você tem aqui? HSO3, né? O3. O que que você vai acrescentar? Você vai acrescentar um H e um O, não é? Você não vai adicionar HO? Bom, então vai resultar no quê? No H2, no SO4. E tá aqui de novo o H2SO4, tá bom? Esta reação, meu dileto aluno, ela é muito importante. Primeiro eu quero destacar duas coisas para você antes da gente encerrar esse vídeo, né? Porque é provável que você veja alguma coisa. Esse tipo de reação só vai acontecer com alcenos monossubstituídos, tá? Monossubstituído. O que é um alceno monossubstituído, professor? É o seguinte, ó. Isso aqui é um alceno, certo? Aqui tem hidrogênio, ok? Hidrogênio. Se um desses hidrogênios for substituído, aqui por exemplo, ó, um deles foi substituído, né, por um metil, não foi? Ó? Aqui não entrou o metil, ó. Então a gente chama esse alceno de um alceno monossubstituído, porque um dos hidrogênios foi substituído por um ligante orgânico, né? Então se eu substituir, ao invés de um hidrogênio aqui eu colocar outro metil, aí eu já tenho um alceno bissubstituído. Se eu colocar mais um aqui, trissubstituído. Se eu colocar mais um aqui, tetrasubstituído. Professor, não entendi. Então, meu querido, olha só, lembre-se que os alcenos, ó, ele tem aqui 4 hidrogênios, ó. É que não aparecem os hidrogênios, certo? Pronto, tá aqui os hidrogênios. Se eu substituir um hidrogênio desse alceno por um CH3, que é o que está, por exemplo, aqui, ó, um dos hidrogênios que estava aqui foi substituído por um metil, né? Olha só, então esse cara é monossubstituído. Se eu substituir mais um hidrogênio, né, por um CH3, eu tenho um alceno bi ou disubstituído. Se eu colocar mais um aqui, trissubstituído. Se eu colocar mais um aqui, tetrasubstituído, tá? Então veja, esse tipo de reação só vai valer para alcenos monossubstituídos. Os bi, tri e tetrasubstituídos envolvem uma reação diferente, que é outro vídeo para falar desse tipo de reação, tá certo? Então isso é uma primeira informação para você. A segunda informação é que no próximo vídeo nós vamos verificar que existe uma outra maneira, né, outro tipo de reação que me permite obter esse álcool sem passar pela reação com o ácido sulfúrico.
eu posso hidratá-lo sem passar por esse processo aí, tá bom? E terceira informação é que esta reação aqui de formação desse ácido desse álcool isopropílico aqui é fundamental, né? Olha para você ver uma ideia, né? Lá nos Estados Unidos, somente considerando os Estados Unidos, por ano são produzidos 10 milhões de toneladas deste cara por este mecanismo aqui. 10 milhões de toneladas por ano, né, do álcool isopropílico. Para que a gente usa o álcool isopropílico? Para uma série de coisas. Por exemplo, como anticongelante, ele juntamente com água, por exemplo, ou ele quase que puro, ele pode formar uma solução anticongelante, muito utilizada nos invernos americanos, por exemplo, mas não só isso, nas indústrias de sorvete, nas indústrias de alimentos que envolvem refrigeração, né? Pasteurização, enfim, né? Então sempre que eu precisar de uma substância crioscópica, né? Estudamos lá em propriedades coligativas, eu posso usar este álcool aqui, o álcool isopropílico, como uma substância anticongelante. E posso usar ele no cotidiano também, como nos limpa-vidros da vida, posso usar ele para limpeza, né, de materiais eletrônicos, porque ele vai aparecer com um teor muito baixinho de água, né? Então, por exemplo, você pega o álcool etílico, ele não vai ter ele puro, né? Só nos laboratórios, mas ele comercialmente aí é vendido 96%, 4% é de água, né? É difícil tirar a água do álcool etílico, porque ele com a água formam uma mistura azeotrópica, né? Difícil de separação por destilação, por exemplo, né? Ao passo que esse cara aqui, juntamente com água, é fácil de separar, né? Então, se você adicionar um sal à mistura dele com água, ele em solução salina vai ter uma baixíssima solubilidade, então ele se separa da água da solução salina com facilidade, então você obtém ele com quase 100% de pureza. E desta forma ele é bom, porque ele tem pouca água, é bom para você limpar materiais eletrônicos, porque aí não vai oxidar o material eletrônico, já que não tem água, né? Ok? Eu espero, esse vídeo ficou um pouco longo, espero que você tenha gostado, dê o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, até o próximo vídeo, grande abraço para você.